Conversa de Condomínio, um oferecimento. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal 25 para mais um Conversa de Condomínio. Olha, você comprou seu apartamento, está pronto para fazer a reforma, é o imóvel dos seus sonhos, você encomendou o material de construção, vai começar a reforma e de repente o síndico fala: não, meu amigo, não é bem assim. Você precisa apresentar toda a documentação para aprovação do condomínio. Como assim? E para trazer o rigor técnico necessário para essa mesa, recebo hoje o engenheiro civil Wagner Vieira Xaxá, carinhosamente conhecido em nossa região como Xaxá. O Xaxá tem mais de 54 anos de experiência profissional e trajetória executiva em grandes corporações. O Xaxá é o atual presidente da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Ele também foi membro e é membro do Conselho Consultivo do DAI. Xaxá, é um privilégio contar com a sua autoridade para orientar os nossos telespectadores. Eu que fico feliz de poder contribuir e estar aqui junto com vocês e contribuir com a sociedade, na verdade. Esse é o nosso ponto como Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No próximo bloco, o Xaxá vai explicar para a gente qual é a diferença entre um profissional habilitado e um profissional capacitado para atuar na obra do seu apartamento. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo o controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida. Estamos de volta aqui no canal 25 com Conversa de Condomínio. E não vamos perder tempo, vamos aproveitar aqui o conhecimento do Xaxá, presidente da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Xaxá, para quem está chegando agora no mundo condominial, acabou de comprar um apartamento, tem uma tal de NBR 16280, que assusta muito as pessoas às vezes. Mas, na verdade, ela existe para proteger toda a comunidade condominial. Como é que é essa história? Me conta. Importante conhecer a história dela, né? Ela foi criada a partir de um acidente que houve no edifício Liberdade no Rio de Janeiro. Houve um desabamento, foi bastante comentado à época, né? E após esse evento, foi criada uma norma para que reformas pudessem ser controladas e acompanhadas nos prédios. Então ela foi instituída em 2014. E em 2024, aliás, ela vai sofrendo ao longo do tempo algumas atualizações. E vai continuar, com certeza. Em 2024, agora, foi a última atualização dela, precisamente publicada em 24 de janeiro. Ok, e ela surgiu, né, Xaxá, por causa de uma grande tragédia que aconteceu, não foi isso? Gente, ela surgiu porque houve um desabamento de um prédio inteiro no Rio de Janeiro no ano de 2014. 2012. Olha só, gente. Então, para evitar que novos acidentes aconteçam, foi normatizado. E essa norma, ela trouxe a obrigação agora da gente utilizar profissionais capacitados e profissionais habilitados. O que quer dizer isso? Quando o leigo lê a instrução, ele fala lá, olha, o profissional capacitado,
profissional habilitado. Explica pra gente a diferença entre um e outro. O profissional capacitado é o profissional que tecnicamente ele pode fazer o serviço, ele pode executar um serviço. Agora ele não tem, vamos dizer, o respaldo jurídico em cima dele, né? Ele não existe. Então o pedreiro, ele é um profissional capacitado, mas ele não necessariamente é um profissional habilitado. O profissional habilitado, ele tem formação para isso, ele não tem só o conhecimento prático. Ele está regularmente registrado no sistema, seja ele no CREA ou no CAL, tem que deixar isso aí bem claro, que é uma atividade que para as duas áreas, né? Tanto arquitetura como engenharia. Então ele tá registrado, ele tem a formação específica para isso, ele pode ser responsável por isso. E ele tem a condição de emitir o profissional, o engenheiro, a ART, que é pelo CREA, ou RRT, que é pelo CAL. Mostra a qualificação do profissional para a execução das atividades envolvidas. Pessoal, quando ele fala o CREA, ele está falando do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E quando ele fala o CAL, ele está falando do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas, não é isso? Correto. Então são esses conselhos que habilitam os profissionais, tal qual a OAB habilita os advogados, para que eles possam atuar na sua profissão. E eles têm que emitir um documento de responsabilidade, não é? Que às vezes é chamado RRT e às vezes é chamado ART. Explica para nós, qual que é a diferença da RRT, da ART, quando ela é necessária e quando ela é dispensada? A ART é um documento que é emitido através do sistema CREA. A RRT é através do sistema CAL. Então é para os engenheiros e arquitetos. Só a emissão não é o suficiente. O que nós temos que falar é o seguinte: tanto um como o outro é um contrato de prestação de serviço. Por isso a importância desse documento. Então ele vai estar sendo emitido e vai constar nessa documentação todas as atividades que vão existir dentro da possível reforma. Então vai envolver a parte elétrica, pode envolver a parte civil, pode envolver uma troca de piso, pode envolver um envidraçamento de fachada. Então o que é importante? Que o profissional, quando faça isso, não é simplesmente a emissão. Ele tem que emitir esse documento, ele tem que laudar, ele tem que preparar toda a atividade para que ela seja executada. Essa é a grande importância dessa, não é da documentação, desse trabalho. Ok. Existe a ART e RRT de obra e de acompanhamento de obra, não é verdade? Elas são coisas diferentes. Às vezes o engenheiro emite só uma coisa e não emite a outra. Como é que funciona isso? Na verdade, quando você faz um projeto, vamos chamar, pode ser só um envolvimento com o projeto, a responsabilidade do projeto. No segundo, é a execução. Quando ele faz o projeto, simplificando, ele vai fazer uma documentação que ele aprova. Às vezes pode ser necessário para a prefeitura ou alguma discussão junto com o próprio contratante. Quando ele faz a execução, ele é obrigado a acompanhar a obra. Então, à medida que o pedreiro vai fazendo, o eletricista vai fazendo, ele tem que acompanhar essa obra. Então, aí que está o grande destaque para a atividade. Muito interessante. Pessoal, antes de começar a sua obra, você precisa apresentar um documento que chama plano de reforma. É o primeiro passo para iniciar a sua obra, apresentar ao síndico do seu prédio o plano de reforma. O que é o tal do plano de reforma? O plano de reforma, ele fala todas as fases que você vai fazer. Então ele fala que ele vai quebrar, ele fala que ele vai gerar entulho, ele vai mostrar como esse entulho pode ser e deve ser retirado, certo? Ele vai mostrar, dentro desse plano de reforma, ele vai mostrar os materiais que ele vai ter que receber, os materiais que ele vai ter que descartar, e uma parte muito importante é que nesse acompanhamento ele faça uma indicação, ele faça uma previsibilidade seguinte: o material, o peso desse material e como ele vai colocar. Por exemplo, naquela obra no Rio de Janeiro, foi tirada uma parede,
e toda a parte de entulho e material estava no meio do compartimento que estava sendo reformado. Por isso que despencou. Teve dois fatores. Uma sobrecarga pontual, no segundo, uma falha na execução da retirada de uma parede. Então, quando você faz o plano de reforma, você tem que prever tudo isso. Então ele fala assim, olha, material você não coloca aqui, você tem que distribuir nos outros compartimentos da casa, se receber tudo de uma vez, ou tem que chegar com a empresa que você compra e fala, olha, eu preciso receber isso nesta fase, preciso receber este outro nesta outra fase, não dá para receber tudo de uma vez só. Isso faz parte do plano de reforma. E o importante, os equipamentos que ele vai usar. Por exemplo, se ele for tirar, pode usar martelo e talhadeira, né, marreta e talhadeira, mas ele pode ter que usar um rompedor. Para tirar um piso, um azulejo. Para tirar um piso. Mas aí o que ele faz? Ele tem que mostrar o tipo do equipamento que ele vai usar. O dono da obra e o síndico não tem obrigação de saber se isso está certo ou está errado. Ele tem que saber que está descrito isso daí. A responsabilidade pelo uso é do profissional e do profissional que está executando e o outro que está acompanhando a execução. Então, Xaxá, é muito importante que a gente tenha profissionais com conhecimento na engenharia civil, tanto do lado do condomínio quanto do lado do condômino ou do morador, porque o síndico vai ter que analisar algumas coisas e talvez ele não tenha a capacidade técnica para analisar corretamente esse plano de reforma. Daí vem a necessidade de ser auxiliado por um profissional habilitado, não é verdade? Quando o dono da obra, o contratante do serviço, ele que tem que ter, na verdade, a consciência do profissional que ele está contratando, sabendo que ele não está simplesmente emitindo uma documentação. O síndico, na verdade, em sua maioria, eles não são pessoas que tenham, vamos falar, ele não está habilitado para isso. Alguns podem até estar capacitados, mas não estão habilitados. Então é um cuidado muito especial, porque a responsabilidade por qualquer coisa que venha acontecer é do profissional. Então o profissional que vai ser, na verdade, o responsável se der alguma coisa errada. Quando dá tudo certo, ninguém... O profissional que assina lá a RT, a RRT. Exatamente. Xaxá, e aquele condômino espertinho, pessoal, que tenta ali burlar a documentação, não apresenta, ou tenta iniciar uma obra sem apresentar o plano de reforma? O síndico tem o poder de barrar essa obra e proibir a entrada do material de construção? Tem obrigação. Na verdade é o seguinte, ele tem que conhecer quais são as normas, quais são os ritos para poder fazer esse trabalho. A partir do momento que ele faz o trabalho, né, ele fala, vai fazer esse trabalho, e ele não apresenta a documentação correspondente, ou seja, o laudo de reforma, o plano de reforma, né? Então, quando ele não apresenta isso, ele fala, olha, eu preciso disso. Se ele não fizer, ele pode barrar a entrada do pedreiro para não fazer o serviço. Olha que interessante, pessoal. No próximo bloco, a gente vai falar ainda mais sobre essas questões de obras e reformas em apartamento. Não perca, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já. Olá! É um prazer apresentar a vocês a Growth Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo
Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta aqui no canal 25 com Conversa de Condomínio. O nosso convidado hoje é o engenheiro Xaxá, presidente da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. E nós estamos falando sobre a NBR 16280, que versa sobre as reformas em apartamentos de condomínio. Xaxá, me fala uma coisa, essa questão que a gente falou no último bloco, não é? Do síndico ter que barrar a obra, a entrega de material, se não tiver o plano de reforma. Mas durante a reforma, o síndico também ele tem o direito de visitar a obra, o proprietário pode impedir o síndico de entrar, ou o síndico tem esse direito ou até essa obrigação de visitar a obra com o plano de reforma em mãos para ver se realmente está sendo executado o que foi apresentado? Vou dar o meu ponto de vista e a legalidade, né? Ele não tem a obrigação, porque a obrigação de fazer com que a obra venha acontecendo é do engenheiro. Agora, não impede dele acertar com o proprietário, né, que é o contratante do serviço que está sendo executado, acompanhar e poder ver. Fala, olha, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquele outro. Mas não tem a obrigação, porque isso daí não descaracteriza, né? Porque quando você passa a obrigação, ele é obrigado a fazer o quê? Ele tem que interferir tecnicamente. E não é o papel do síndico. Isso daí é o papel do engenheiro que está sendo contratado. Ou ele acompanhar um engenheiro é a melhor dos mundos. Porque aí, na verdade, você não tem a responsabilidade do síndico, que não deve ter, né? E ele tem, na verdade, a adequada informação do que está acontecendo. Muito legal. Quero complementar, Xaxá, do ponto de vista extremamente jurídico, o condomínio tem a responsabilidade chamada invigilando, ou seja, o síndico tem a responsabilidade de acompanhar a obra, mas talvez ele não tenha a capacidade técnica, não é? Correto. Para fazer esse acompanhamento. E, Xaxá, a maioria dos síndicos ela não tem a formação em engenharia. Então, qual a importância do próprio condomínio contratar um arquiteto ou contratar um engenheiro para que seja o seu consultor técnico lá no condomínio? Também vou dar um ponto de vista meu, né? O que acontece? Quando você contrata um engenheiro para uma obra específica, a responsabilidade é desse profissional. Em prédios menores, né? Você contratar um profissional, contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer isso, fica extremamente oneroso para o condomínio. Então, eu acredito que não é necessário, porque você já tem uma pessoa responsável por esse serviço. É aquele que vai executar o serviço. Agora, em grandes empreendimentos, é importante você ter um suporte de um profissional. Por quê? São muitas obras acontecendo ao mesmo tempo, são diferentes atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você tem o profissional adequado, é a melhor coisa. Porque em grandes empreendimentos, onde você tem o seguinte, por exemplo, você tem jardinagem. Pode ter empresa de jardinagem. Se ela tiver um responsável técnico, normalmente é um agrônomo, né? Você está acertado. Quando você vai fazer manutenções elétricas, ar-condicionado que envolve elétricas, é o engenheiro eletricista. A parte de ar-condicionado do prédio seria o engenheiro mecânico. E a parte, vamos falar de civil, seria o engenheiro civil. Basicamente são esses quatro aí que seria obrigatório. Ou um com um conhecimento mais amplo que possa direcionar e pedir para que as qualificações sejam atendidas dentro de cada engenharia. Mas para grandes empreendimentos, isso se faz, é importante, né? Mas... Xaxá, toda obra, ela gera um pouquinho de entulho, né, pessoal? Seja pouco ou seja muito, mas também tem aquele material de construção que chega e vai ser armazenado lá no próprio apartamento, na própria unidade.
São sacos de cimento, sacos de areia, pisos, e isso tem um peso relevante. Como que a norma trata desta situação do material de construção que chega do entulho, como ele deve ser armazenado com segurança nas unidades? Falamos há pouco que quando ele faz a avaliação da obra, no plano de reforma, primeiro, tirar o entulho em apartamento tem que ser algo assim rápido, né? A hora que você vai tirando o entulho, você vai se desfazendo dele. Então ele tem que ter uma caçamba apropriada para poder jogar esse descarte fora, né? Então, qual é o primeiro passo? O descarte não deve ficar no apartamento. Ele tem que ser, já o próprio nome já fala, né? Ele tem que ser descartado, ele tem que ser tirado dessa área, para não sobrecarregar a estrutura. No segundo momento, você está tendo o recebimento de materiais. Você imagine, o entulho mais o material, qual é o efeito que ele pode ter na estrutura? Comprometedor. Então, esse cuidado tem que ter, e o profissional e o proprietário têm que ter consciência disso. Uma obra normalmente incomoda também os vizinhos. Na sua opinião, me dá uma dica. Como que o responsável da obra pode agir para mitigar esse incômodo na obra vizinha? Barulho, material, profissionais e tudo mais. Bom senso. É uma coisa muito sensível e é difícil, né? Então, quando ele vai, por exemplo, ele vai trocar o piso, é bom, né? Ele comunica o síndico. Agora, de boa maneira, ele tem que chegar pro apartamento do lado, pro apartamento de baixo e falar, olha, eu estou trocando o piso, vai ter um inconveniente, eu vou ter que usar isso assim. Quando você faz isso, dificilmente você tem problema. Tem lugar que você tem problema, não tem jeito, porque não dá para tirar de outra maneira. Mas aí, nessa conversa, você suaviza o problema. Mas é importante a gente falar o seguinte, conversou, resolveu. O diálogo é sempre a primeira opção, né? Exatamente. Muito então interessante. é muito importante, porque você não vai escapar. O barulho, ele é inevitável quando você faz isso. E há de convir comigo. Isso aí não é ad eterno, né? Então, como é uma coisa um tempo muito rápido, ele fala, olha, eu vou ficar meio-dia, vou ficar um dia, 2 dias, né? Ou vou fazer isso daí parcelar em partes, né? Parcelado é para pagamento, né? Então, você consegue conversar e tem uma boa aceitação, sem dúvida nenhuma. Xaxá, a gente já está chegando no final do programa. Eu queria, então, abrir para você, deixar alguma dica, algo que você entende importante, que a gente esqueceu de perguntar, ou que você acha relevante informar para quem está nos assistindo. Eu diria o seguinte, importante é ter um profissional, e isso daí não é para arrumar serviço para os profissionais, mas uma coisa que é bem certa, né? Por exemplo, o cara vai trocar uma tomada, vai trocar um interruptor. Não precisa ter um profissional. Ele vai fazer pequenos reparos dessa natureza. Uma pintura interna, não precisa do profissional. A NBR, ela prevê isso, que são pequenos reparos que não interferem na estrutura, não tem interferência na edificação do apartamento. Não precisa. Agora, quando envolve fachada, quando envolve troca de piso, quando envolve, em algumas situações, remoção de parede, para saber se pode ou não pode, isso é muito importante. Criação de nichos, né? Passa-prato. Exatamente. Porque a turma fala, é só um buraquinho. Não é o buraquinho, né? A hora que você faz pequenos reparos, a hora que você embute, por exemplo, um conduíte na parede, vocês não imaginam o problema que dá quando a estrutura, o prédio é com alvenaria estrutural. É muito complicado. E tem uma segunda parte, né? Que além do fato de você ter o problema da estrutura, tem o problema do ruído. Porque quando você rompe, a interferência do seu apartamento para o outro, ele é significativo. É muito sensível. Okay. Então, eu falo para vocês, procurar um profissional e o síndico ter essa ciência, né, é muito importante. E falo mais, nos acompanha que vira e mexe, nós estamos fazendo um treinamento sobre a 16280 e nós não vamos buscar só os profissionais, nós vamos buscar os moradores, vamos buscar os síndicos para que eles se interem e se mantenham atualizados com isso.
Tá vendo, pessoal? É muito importante essa questão, uma questão até de segurança. Não só para quem faz a obra, mas para todo o prédio. Por isso, não é uma questão de autoritarismo do síndico exigir o cumprimento da norma. É uma questão de segurança de todos que habitam o edifício. Xaxá, muito obrigado pela sua presença hoje, foi muito relevante e eu espero encontrá-lo e poder contar com você aqui outras vezes para a gente poder se beneficiar mais do seu conhecimento nessa área da engenharia civil e da gestão de obras em condomínio. Eu que agradeço, estou à disposição e estamos aí. Gente, o Conversa de Condomínio fica por aqui, mas a gente se vê de novo na próxima semana. Um abraço!